No ano de 2189, o projeto Horizonte Profundo rompeu uma barreira que jamais deveria ter sido tocada. Cientistas da Terra primária, ao tentar isolar partículas de vácuo absoluto, abriram um rasgo na própria estrutura da realidade. O que surgiu do outro lado não era uma ameaça, era um espelho, mas não refletia o que já éramos e sim o que poderíamos ter sido. 3 terras, 3 futuros, 3 versões da humanidade, coexistindo em camadas finas como vidro. E pela primeira vez na história, fomos obrigados a encarar uma verdade incômoda. Não estávamos sozinhos, nem mesmo em nossa própria existência. Tudo começou com um sinal, fraco, oscilante, impossível de ser decodificado pelas linguagens conhecidas. Ele surgiu de um ponto fixo, acima do polo norte magnético. Mas quando triangulado, a fonte estava sobreposta à Terra no mesmo local, na mesma órbita. No mesmo tempo, a resposta veio quando o satélite Orionar captou imagens em infravermelho de um planeta sobreposto ao nosso, visível apenas sob certas frequências quânticas. Era a Terra, mas diferente, não uma réplica, uma versão, os cientistas chamaram de Terra 2. Dias depois, outro espectro revelou uma terceira camada, Terra 3, cada uma com sua história, geografia e civilização própria. Cada uma com sua versão da humanidade, uma trindade de futuros entrelaçados por uma falha no tecido cósmico. A Terra primária, a nossa, era uma civilização tecnocrata, avançada, mas marcada por um equilíbrio frágil entre AI e ecossistemas. Terra 2, uma utopia transbiológica. Humanos integrados à consciência vegetal, vivendo em simbiose com florestas conscientes. Já a Terra 3 era algo mais sombrio, uma distopia armamentista onde o planeta inteiro havia sido transformado em uma fortaleza orbital. Lá, a paz era mantida pela guerra. O impacto psicológico foi imediato. Como lidar com o fato de que não somos únicos? De que não somos nem sequer a versão final da humanidade? Enquanto políticos organizavam reuniões interdimensionais, enquanto cientistas corriam para entender os limites desse fenômeno, uma pergunta ficou presa na mente de todos que viam aquelas imagens. Pela primeira vez, se existem 3 versões de nós, qual delas é a original? E qual está destinada a desaparecer? O primeiro contato não foi com palavras, foi com medo silencioso. A Terra primária, ao enviar sua mensagem oficial codificada em matemática pura, recebeu 3 respostas distintas. Uma com flores que cresciam no interior da mensagem digital. Outra, com ondas de rádio compactadas em padrões de pulsos cerebrais. A terceira, com ameaças veladas camufladas em linguagem binária. As 3 terras estavam cientes uma da outra, mas nenhuma confiava nas demais. Foram criados os primeiros pactos temporários, tratados interdimensionais frágeis, baseados na promessa de não interferência. Mas mesmo essas promessas tremiam. A instabilidade entre as realidades criava zonas chamadas nexos, intersecções onde matéria e energia podiam ser trocadas. Em teoria, eram zonas neutras. Na prática, viraram campos de disputa velada. A Terra 3, com sua lógica militarista, ocupou os primeiros nexos como se fossem territórios conquistados. Torres de defesa foram erguidas em minutos, armadas com tecnologia quântica que podia congelar o tempo local. A Terra 2, mais sutil, começou a semear esporos biointeligentes nesses mesmos nexos, plantas conscientes que analisavam o comportamento dos visitantes e respondiam com mutações adaptativas. A Terra primária hesitou, observou, tentou manter o equilíbrio e ficou para trás. Mas o verdadeiro problema não era estratégico, era energético. Cada nexus drenava pequenas quantidades de energia das realidades conectadas e redistribuía. Mas essa redistribuição não era justa. Quanto mais uma realidade dominava um nexus, mais energia ela absorvia. E com mais energia, mais estável ela se tornava. As outras, por consequência, enfraqueciam. Foi nesse ponto que as primeiras sabotagens começaram. Satélites da Terra primária captaram uma anomalia. Um nexus havia colapsado, mas a explosão não viera de fora e, os dados apontavam para um agente infiltrado da Terra 3, disfarçado de diplomata, que destruiu a estrutura para provocar a instabilidade entre as outras realidades. O equilíbrio já não existia. Guerra ainda não era oficial, mas já havia começado, e entre cientistas e líderes de Estado, uma nova pergunta circulava nos bastidores. Quanto tempo se pode manter a paz, quando a simples existência do outro
É uma ameaça à sua própria. Os nexos tornaram-se mais do que brechas entre mundos, tornaram-se portas para o domínio absoluto. Cada nexus era único. Alguns flutuavam no espaço interdimensional. Outros surgiam espontaneamente em pontos geográficos convergentes, como montanhas, desertos ou cidades abandonadas. Mas havia algo ainda mais inquietante. Alguns mudavam de lugar, como se reagissem à presença humana ou à consciência humana. A corrida começou com o surgimento de um novo nexus no deserto de Ulahen, no hemisfério sul da Terra primária. Diferente dos outros, ele não apenas conectava 3 realidades, ele sobrepunha as 3. No centro da sobreposição, algo jamais visto. Uma estrutura impossível. Ela parecia estar em todas as realidades ao mesmo tempo, mas com formas diferentes para cada observador. Para a Terra primária, era um espelho flutuante em constante mutação. Para a Terra 2, uma árvore petrificada com galhos que tocavam o céu. Para a Terra 3, uma máquina viva, pulsante, feita de códigos e ossos. Os cientistas o nomearam Códice de Harel. Ele emitia frequências capazes de dobrar o espaço entre as realidades. Como se soubesse onde as camadas do multiverso estavam mais frágeis, 3 terras o queriam e nenhuma podia tê-lo sozinha, começaram as primeiras operações secretas. A Terra 2 enviou exploradores híbridos, conectados por micélios neurais, capazes de adaptar seu corpo às flutuações dimensionais. A Terra 3 lançou sondas de infiltração, armadas com miniaturização de campo pequenas demais para serem detectadas, letais o suficiente para matar com vibrações. E a Terra primária enviou um homem, seu nome, Kael Enor, um agente treinado para pensar fora das 3 realidades, parte de um programa clandestino chamado Espelho Invertido. Kael era o primeiro humano com memórias condicionadas para responder a eventos que ainda não haviam acontecido. E ele foi o único a sair vivo do Nexus de Ulahen, mas ele não voltou sozinho, trazia um fragmento do códice e com ele um aviso. Isso não é uma chave, é um julgamento. A corrida pelos Nexus se tornara algo maior do que estratégia. Era agora uma luta por sobrevivência metafísica. E em meio à tensão crescente, uma verdade começou a se formar como uma sombra nas bordas do entendimento. Talvez os Nexus não estejam conectando as realidades, talvez eles estejam testando-as. Os Nexus não eram passagens, eram rachaduras, e o que começa como uma fenda, logo se alastra. Poucos dias após o incidente no deserto de Ulahen, os primeiros sintomas começaram. Relatos isolados de deslocamentos temporais espontâneos, objetos aparecendo duplicados em diferentes realidades, pessoas com memórias que Now Iram Swaz, identidades em conflito. Um piloto da Terra 3, nome de código Drelk 9, acordou num hospital da Terra primária com lembranças que jamais viveu. Infância pacífica, pais vivos, um planeta sem guerra, mas ele era um soldado nascido em fogo, criado entre as ruínas. Agora, ele lembrava de uma vida que nunca teve e chorava por ela. Os cientistas chamaram esse fenômeno de contaminação interreal, mas os que sofreram seus efeitos deram outro nome: ecos de si mesmos. Não eram apenas pessoas, animais, plantas. Até o clima começou a oscilar de forma errática nos nexos ativos. Em um vilarejo próximo a um nexus menor, choveu durante 72 horas. Mas os moradores afirmam que a água caía para cima. Câmeras não captaram nada, mas os olhos viram a maior anomalia. No entanto, foi registrada em Kael Enor. Desde que voltou com um fragmento do Códice de Harel, seus exames mostravam algo impossível. 2 frequências mentais sobrepostas no mesmo cérebro, como se 2 Kael existissem, dentro do mesmo corpo. E pior, as 2 consciências estavam começando a lutar pelo controle, à medida que mais fragmentos do códice surgiam em outros nexos. Os casos de instabilidade aumentavam. Soldados travavam batalhas em campos que mudavam de topografia em tempo real. Embaixadores desmaiavam no meio de conferências, tomados por visões de outras versões de si mesmos. Houve relatos de conversas com pessoas já mortas, mas não na realidade original de quem as ouvia. As 3 realidades estavam se fundindo nas margens, e essa fusão não era pacífica. Era dolorosa. Era orgânica. Como se algo lá fora estivesse tentando criar uma nova realidade. Como restos das antigas. Então, veio a mensagem não de um satélite, não de uma sonda, mas de uma mulher que jamais existiu, pelo menos em nenhum registro. Ela apareceu simultaneamente nas 3 realidades, em visões induzidas por nexos instáveis. E ela disse: vocês não são as primeiras versões, e não serão as últimas, mas talvez sejam as últimas a ter escolha. Nem todos queriam vencer a guerra.
Alguns apenas queriam lembrar à medida que as realidades se fundiam nas bordas e os nexos proliferavam como feridas abertas no multiverso. Um novo tipo de insurgência começou a surgir. Não era ligada a nenhum governo, não respondia a nenhuma terra e não queria conquistar nada. Eles se autodenominavam ecos da origem, cientistas desertores, soldados que enlouqueceram e voltaram lúcidos de uma forma nova, civis com memórias cruzadas de múltiplas realidades, todos unidos por uma única convicção. As três terras não eram o começo de nada. Eram apenas cópias distorcidas de algo esquecido. Segundo seus relatos, havia vestígios, padrões quânticos repetidos demais para serem coincidência, que apontavam para uma quarta realidade, anterior a todas as outras. Uma Terra Zero. Essa ideia era considerada heresia pelos governos das três terras. Admiti-la seria admitir que seus mundos eram falhos e substituíveis. Os ecos da origem acreditavam que os nexos estavam, na verdade, respondendo a uma chamada inversa, como se algo da Terra Zero estivesse tentando reverter a expansão do multiverso, puxando de volta os fragmentos que restaram dela. E essa reversão seria uma escolha consciente. O símbolo dos rebeldes começou a aparecer pichado em estações interdimensionais, impresso em ondas gravitacionais, até mesmo sussurrado em sonhos compartilhados por vítimas do efeito sombrio. Nem todas as realidades merecem existir, mas toda a verdade deseja ser lembrada. Forças das três terras tentaram exterminar os rebeldes, mas sem sucesso. Ele surgiu em todos os mundos simultaneamente, com informações que não poderiam saber, prevendo ataques antes de acontecerem, encontrando nexos secretos antes que fossem mapeados, como se tivessem um passo à frente das próprias linhas do tempo. Keio Eno, agora instável, mas cada vez mais lúcido em suas visões duplas, começou a receber mensagens cifradas dos rebeldes. Nopo, canais de comunicação, Mosgrava, nos próprios nexos. Linhas escritas em paredes que só existiam por segundos. Frases que apareciam em sons invertidos, palavras que surgiam em suas retinas quando fechava os olhos, e todas apontavam para um destino oculto, um nexus ancestral, fora do tempo, fora da escolha, onde a origem ainda espera ser lembrada. Ninguém ouviu o grito porque não houve som, apenas ausência. Era um posto de observação da Terra primária, localizado na borda do nexus de Lyra Delta. 3 agentes estavam de plantão. A Street 12. Seus sinais vitais estavam normais. A Street 30. Não havia mais posto, não explosão, não destroços. A área estava intacta, mas o posto nunca existiu. Arquivos foram apagados dos bancos de dados. Memórias da equipe simplesmente sumiram. Câmeras registraram apenas um leve brilho. E o silêncio que veio depois. Os cientistas chamaram o evento do Desfaced Hotel, mas os ecos da origem tinham outro nome para isso. Reversão. Era como se a realidade estivesse corrigindo um erro. Como se aquela estrutura, aquela decisão, aquele momento não devesse ter acontecido. E o universo, cansado de remendos e sobreposições, começava a limpar suas falhas. Dias depois, um evento ainda mais perturbador. A Terra 2 deixou de responder. Todos os canais ficaram mudos. As redes neurais das florestas conscientes se desconectaram. Os embaixadores que compartilhavam laços simbióticos com suas contrapartes da Terra 2 desmaiaram ao mesmo tempo e, ao acordarem, não lembravam de nada. Satellites multidimensionais tentaram localizar o planeta, mas tudo o que restava era um vazio vibracional, um espaço onde algo já havia estado e agora não estava mais. Como se um planeta inteiro tivesse sido apagado da equação cósmica. E então, começaram as perguntas. Terra 2 foi destruída, absorvida por outra realidade? Ou retornada à origem? Kaweno começou a ter visões mais vívidas nas duas mentes que habitavam seu corpo. Uma lembrança começou a emergir idêntica nas duas versões. Um planeta azul, mas com um continente que nenhuma das 3 terras possuía. Línguas que nunca existiram. Arquiteturas impossíveis e um céu com 3 sóis imóveis. Ele não sabia de onde vinha aquela memória, mas sentia que aquilo era anterior a tudo. Anterior às guerras, aos nexos, às escolhas. Era um vislumbre daquilo que fora perdido antes do tempo ter nome. E então, Kael sussurrou. A primeira frase que parecia não vir dele, ela não foi apagada. Ela apenas voltou para casa. Ela não tinha nome, não foi construída por nenhuma das 3 terras. E segundo registros dos ecos da origem, ela sempre esteve ali, escondida no fundo de um nexus adormecido. Nas ruínas da estação esquecida de Charanteta, repousava uma estrutura que não parecia máquina nem arquitetura. Ela pulsava, como um coração fossilizado, feita de ligas desconhecidas, símbolos que mudavam de forma conforme eram observados, e no centro, uma fenda em espiral, girando contra a lógica do tempo.
Kyle Enor foi o primeiro a vê-la despertar. Assim que se aproximou, a espiral brilhou em um tom que nenhuma das realidades possuía em seu espectro. E naquele instante, o chão se torceu, não fisicamente, mas conceitualmente, como se a própria ideia de onde ele estava fosse reescrita. A máquina reeditava realidades, mas não como uma arma, não como um criador. Era como um editor cósmico, ajustando trechos mal conectados do multiverso, riscando fragmentos instáveis, colando pedaços consistentes de realidades extintas. Ela agia por coerência existencial, não por moral, não por desejo. Ela está tentando restaurar a versão original do universo, disse um dos ecos da origem. Mas qual era a versão original? Alguém perguntou. E ele respondeu. Aquela onde ela foi programada para existir. Esse era o paradoxo. A máquina não podia ser criada depois do universo. Ela só poderia existir se o universo original a tivesse contido desde o início. O que significava que todas as 3 terras, suas guerras, suas escolas, seus nexos podiam ser meras linhas de código, instáveis, inseridas por erro ou acaso. E agora estavam sendo revisadas. Foi nesse momento que Kyle entendeu as visões, os lapsos, as realidades sobrepostas dentro de si. Ele não era apenas uma testemunha, ele era um rascunho duplo dos Kaminhas. 2 versões e apenas uma seria aceita pela máquina. Na saída da estação Shanteta deixaram uma inscrição feita à mão, com tinta de carbono. Ela não quer apagar o multiverso, ela quer que ele faça sentido. O tempo não corria mais em linha reta. Ele agora se dobrava sobre si mesmo, como um espelho encarando o outro. Kyle Enor não estava mais dividido. Ele era 2 menos coexistindo na mesma carne, mas com histórias, traumas e lembranças que se anulavam mutuamente. De um lado, o Rael da Terra Primária, estrategista, racional, moldado pelo caos da guerra, disposto a sacrificar qualquer coisa por uma vitória que talvez nem compreendesse mais. Do outro, o Rael das visões, pacífico, curioso, com memórias que não pertenciam a nenhuma terra existente. Um homem que lembrava da Terra Zero, embora essa lembrança fosse feita de sensações, não de fatos, e a máquina, aquela entidade silenciosa no coração do Nexus, os observava, mas não com olhos, com probabilidade, com coerência. A máquina avaliava qual versão fazia mais sentido existir, não qual era mais forte, não qual era mais justa, mas qual se encaixava na narrativa original do universo. Kyle não podia mais lutar contra isso porque a luta agora era interna. Então, pela primeira vez, os 2 Kyle se confrontaram não em palavras, mas em lembranças. Imagens sobrepostas colidiam na mente compartilhada. O nascimento em abrigos diferentes, o amor por pessoas que não coexistiam, as mortes que marcaram caminhos opostos. Foi ali, no centro mental desse espelho quântico, que Kyle entendeu o propósito oculto dos nexos. Eles não conectavam apenas realidades, eles conectavam decisões. E ao atravessá-los, cada ser deixava para trás versões alternativas, que se acumulavam como reflexos distorcidos, até que uma precisasse ser escolhida. Máquina não estava reescrevendo mundos. Ela estava obrigando o multiverso a tomar decisões. E agora, o foco era Kyle. No instante final, ambos os Kyle estenderam a mão para o fragmento central do códice de Harel. A realidade tremeu, e então um dos corpos caiu. Sem ferimentos. Sem sangue. Apenas desapareceu do conceito de presença. O Kyle que permaneceu não lembrava qual era. E esse era o ponto. A máquina não precisava de identidade, ela precisava de consistência. E ao fundo, uma nova fenda se abria no céu fragmentado das realidades. Nexus original havia sido localizado, mas atravessá-lo exigiria mais do que corpos e decisões. Exigiria renunciar à própria história. Não era uma estrutura, não era uma fenda. Não era nem mesmo um lugar. O Nexus original se revelou como um estado de consciência coletiva, um ponto de convergência, onde todos os caminhos, todas as versões de tempo e identidade se dobravam. Para trás, localizado entre 2 galáxias mortas, orbitando uma estrela que já havia colapsado há bilhões de ciclos. O Nexus parecia uma esfera translúcida suspensa no vácuo, mas ao se aproximar, percebia-se que ela não refletia a luz. Ela refletia a intenção Kyle Agora mas feito de 2 foi o primeiro a atravessar do outro lado. Não encontrou paisagens, nem planetas, nem criaturas. Encontrou arquivos vibracionais, fragmentos de decisões que nunca foram feitas. Civilizações que surgiram e foram descartadas antes de se tornarem tempo. Planos cósmicos rejeitados como rascunhos por uma entidade que jamais se nomeou. Era como estar dentro do código-fonte do multiverso, e o que Kyle Teskebrew não era uma verdade. Era uma pergunta deixada aberta.
No centro do Nexus, flutuava uma estrutura simbólica, um padrão fractal feito de ideogramas vivos, que se reorganizavam ao menor traço de pensamento, e ao tentar compreender seu significado, Carré foi tomado por uma sensação quase primitiva. O universo não foi criado, ele foi imaginado por quem ou porque era impossível saber. Mas tudo apontava para uma única lógica. Cada realidade, cada terra, cada Nexus eram tentativas, esboços. E o Nexus original era o ponto onde tudo que falhou vinha descansar. Ao fundo, uma voz ou algo próximo de uma voz atravessou a mente de Kael. Não, vinha do fora, vinha de dentro da própria estrutura de ser. Se você chegou até aqui, é porque ainda resta escolha. Não sobre qual realidade vencerá, mas se você deseja continuar sendo parte dela. Kael Ntondu não era sobre vencer a guerra das realidades. Era sobre reconhecer que talvez nenhuma merecesse existir. E então, ele viu centenas de milhares de versões dele mesmo, congeladas em diferentes decisões. Algumas heróicas, outras monstruosas, todas incompletas. O Nexus original oferecia apenas uma saída: desistir de todas as versões e imaginar algo novo. Não havia retorno. Ao atravessar o limiar mais profundo do Nexus original, Kael não levava consigo armas, memórias completas, ou sequer certeza de quem ele havia sido. Tudo o que restava era potential. O espaço ao seu redor não era escuro. Era branco demais para ter cor, claro demais para ter sombra. Ali, o tempo não corria. Ele esperava. E diante dele, a escolha. Não um botão, não um artefato, mas um pensamento. Uma decisão que não seria feita com lógica, nem com emoção. Seria feita com algo mais primitivo, a centelha de criação. Kael entendeu o que a máquina tentava fazer. O que os Nexus estavam corrigindo, que os ecos da origem sussurravam. O universo não precisa ser salvo, precisa ser reimaginado. Mas o que deveria permanecer? 3 terras falidas, memórias quebradas, códigos de realidades que se contradiziam. Ou talvez nenhuma delas. Talvez a resposta não estivesse nas versões anteriores, mas no que ainda não foi tentado. E assim, Kael abriu mão de tudo, de sua identidade, de seu passado, das guerras, dos nexos, dos reflexos e dos espelhos. Ele não escolheu ser Deus, escolheu ser vazio, e foi no exato instante em que se permitiu desaparecer como conceito, que o Nexus original brilhou uma última vez, não como explosão, mas como possibilidade, na borda de uma nova criação. Algo começou a vibrar, um som que nenhum ouvido poderia ouvir, uma luz que não era cor, mas intenção. E uma única linha de existência, surgindo onde antes havia caos, um novo universo, sem versões, sem ecos, apenas começo. E se alguém em alguma realidade futura descobrir esse novo mundo, talvez encontre nele um fragmento do que Kael foi, não como lembrança, mas como fundação. Porque às vezes, o universo não precisa de heróis, nem de respostas, apenas de alguém que ouse imaginar novamente.